Primeiro a gente precisa entender o que é umbral, já vocês sabem, precisa saber, eu vou falar bem rapidamente. É, essa foi uma pergunta que algumas pessoas me fazem, às vezes eu fico tomando cuidado para responder. Às vezes uma pessoa totalmente leiga pergunta para mim assim, ela abre o meu canal, né? Porra, velho, Saulo, eu tô vendo seu canal aqui. Nossa, o que é umbral? Ela pergunta, aconteceu isso comigo. É uma pergunta assim que acontece do nada. Aí eu preciso tomar cuidado. Aí eu vou devagarzinho, eu falei, olha pro lado aqui, você concorda que tem gente que vem aqui num bar aqui e bebe, cai? Isso é certo? Não. Ela, não, a pessoa fala, você concorda que isso é ruim para ela, é ruim para a família, é ruim para a sociedade, é ruim para a consciência, é ruim para tudo? Ela. Então, e ela consegue sair desse ciclo? Não, ela fica presa. Então, o que aconteceria? Pensa só comigo. Se a vida continuasse, essa pessoa é leiga, eu uso essa metodologia para explicar, e essa pessoa morresse, do nada, pá, ela está viva. Você acha que ela ia deixar de beber? Se ela tivesse. Não, ela vai continuar com vontade? Eu acho que sim. Então, o umbral é isso. São pessoas que saíram daqui com algumas vontades e desejos, ou emoções, ou sensações, ou alguma coisa, ou loucuras, o que for, que não, por exemplo, pertencem aqui uma casa, uma raiva, alguém, um peso, um vício, uma loucura qualquer, e ele fica nesse local. Então ele chama de na Bíblia tem outras reflexões como inferno ou tem várias outras interpretações sobre o umbral. Essa é a imagem do local, tá? Então, teoricamente, tem um lugar de purgatório, que eles chamavam, também chamado assim, que é o lugar de limpeza, em outras palavras. É como se você ficasse com resquício, com uma sujeira do ambiente onde você passou, tão pesada que não dá para você ir para outro lugar, passar para outro espaço sem tirar aquilo de você. Literalmente é isso. Se você está com uma coisa que pertence àquela frequência que você estava encarnado, não dá para você subir com aquilo com você, você não vai carregar aquilo. É uma bagagem que você levou por alguma vontade, desejo, vício, emoção, o que for, e você ficou ali. Então, o tempo que se fica, ele é relativo às questões conscienciais. E é isso que a gente vai falar hoje. Existem espíritos que desencarnam que ficam alguns minutos no umbral. Sim, eles entram em estado de perturbação. Isso, aliás, uma parte grande da sociedade, olha que interessante, você não vai morar no umbral, mas a pergunta é, quanto tempo você fica no umbral? Minutos. Onde você desencarna, tem um baque sobre o desencarne, a primeira reação, você desperta a consciência em meio a uma grande confusão energética, começa a perceber o ambiente tudo estranho, você vê o corpo, não entende o que está acontecendo, há uma perturbação incrível. Não é uma situação de energia superior, é uma situação de umbral. Ainda de confusão, de não entendimento, então existem vários princípios. Onde você não foi resgatado, mas não existe ainda contato. Aí os caras fazem uma intervenção, conseguem, depois de uma grande intervenção, fazer você se acalmar e você ou adormece ou vê alguma coisa que você sente alguma coisa. Os caras às vezes usam artifícios para não deixar você ficar naquela região, tem vários, e tiram você dali. Então tem alguns minutos, contabilizando o que a gente entende como minuto, porque o tempo eu não sei exatamente, mas a noção de tempo seria alguns minutos, uns 10 minutos de perturbação. Tá? Você pode ficar algumas horas de perturbação, como se você entrasse numa catalepsia, numa paralisia do sono e não conseguisse se mexer. Acontece isso. A pessoa está muito materializada, às vezes pode acontecer por vários aspectos. É uma boa pessoa, ela não é uma pessoa malvada, mas é uma pessoa materializada ainda. Ela tem uma certa apego que faz parte. Ficou o cachorro dela aqui, ficou a filha dela que estava cuidando, ela estava de cama, às vezes por 5 anos a filha dela tá. Quem cuida normalmente são as filhas, meu irmão. E não vem para cá dizer que você não. 90% das vezes, e olhe lá, são as mulheres. Normalmente ainda são as mulheres solteiras. Se eu falar qualquer coisa que vocês. É isso. As
também cuidam, mas as mulheres são quem cuida e vocês não vão, isso é indiscutível, certo? Tá? Os espíritos que entram nos corpos femininos são muito melhores em termos empáticos. Tanto que a proporção de pessoas que assaltam, que fazem violência, as mulheres são diferentes. É outra coisa. A violência mesmo pesada, aquela coisa, é homem. Né? Fato, ponto. O resto a gente vai ter variáveis. Vai ter exceções, mas... Voltando. Então, a mãe, vendo a filha, a mãe acordava constantemente em paralisia do sono enquanto estava sendo tratada e a filha estava ali. Acordava, estava ali. Acordou por 5 anos. Não conseguia se mexer, o corpo, mas se mexia a alma, a consciência estava ali dentro, meio solta, meio presa, porque o corpo estava muito desligado. Então, alguma perturbação, ela não entendia nem o que estava acontecendo. Por 5 anos ficou sem entender. Na hora que o corpo desliga, ela não entende ainda. Então, ela vai ter algumas horas de perturbação, de apego sobre aquilo, a filha chorando do lado, não morri não, filha, não morri não, não morri. Minha mãe, não sei o que, tal. Aí liga para o parente, mamãe, não sei o que, tal. Não morri não, minha mãe, não morri não. Pode botar aí umas 10 horas aí de perturbação, às vezes. Até chega alguém, pega o corpo, não estou morto não, não estou morta não, está se mexendo já consegue se movimentar mais um pouco. Essa perturbação, esse apego materializa muito junto com aquela perturbação do sistema energético solto, que acabou de soltar. Claro que no caso de uma pessoa que está deitada, ela já vai sendo dissipada aos poucos, então já não está tão forte, mas ainda tem. Né? Então, essa perturbação de umbral, ela vai ver a situação toda, ela vai estar em situação de umbral. Não necessariamente vai ter um demônio, um espírito obsessor ali, pode até ter também, tá? Porque é comum. O espírito está ali, né? O obsessor é fiel, cara. O encosto, ele vai estar sempre com você. Vai se mudar para o Japão, vai estar lá com você. Tomando, aqui no Brasil, toma quentão, no Japão toma o quê? Saquê. Saquê com ações, né? Vai estar com você. Costa é fiel. 10 horas, então, você tem alguns dias de perturbação. Pode acontecer pelo mesmo motivo. Não é uma pessoa ruim, mas ela tinha apego. Apego à casa, apego aos cônjuges. Quando desencarna e não aceita que desencarnou. Um filme muito interessante sobre isso eles criam uma realidade, sabia? Isso vai acontecer alguns dias. É o Sexto Sentido. O Sexto Sentido vocês não viram, não vou falar, não vou dar, mas tem cenas que remetem a isso. Cada um vê o que quer e fica dentro daquele eixo preso entre os perigos e reações do umbral, vivendo que nem a gente aqui. A coisa existe. Vê que coisa. Vê que interessante para você entender. Só pense. Se nós... Só pense que absurdo. O mundo espiritual existe, galera? Existe. Eu não acredito. É exatamente isso que eu estou falando agora. Mas pense que interessante. Se o negócio existe e você não acredita, você é um ser igualzinho que está no umbral, pai, velho. É igual. Sobre um aspecto, você aprendeu a viver com o invisível do seu lado, as sensações dos espíritos, e acha normal. Você acha que todas as variações são suas, são somente orgânicas. Sei lá, você aprendeu, você criou um universo de sobrevivência dentro de uma coisa que não é real, ou não é totalmente, ela é parcial. Então, o espírito consegue ficar no umbral, meu pai, vivendo de forma parcial, do mesmo jeito, por um tempo impressionante. Por isso, você precisa entender que como que um espírito consegue desencarnar e não sabe que desencarnou, pelo mesmo motivo que você está encarnado e não sabe que está. Você não é daqui. E tem certeza que é. Vai tentar falar isso para a pessoa, chama você de maluco, professor da faculdade. Maluco de pedra. Ele vai lá, faz uma tese, desenha, não sei o que, tal, o corpo humano, o cérebro, as ligações, as proteínas, não sei o que, tal, as conexões internas, não sei o que, tal, e vai falar aqui, isso aqui é tudo isso. Aí você... Não tem como falar, isso aqui é uma máquina. É a mesma coisa que você pegar uma placa de computador e começar e mostrar para a pessoa assim, olha, isso aqui é um computador quem faz.
e você não imaginar que alguma coisa está operando ali por fora. E você não consegue discutir. O cara, não, porque tem um teclado, não, porque a placa é de vídeo, não, porque ó, a memória tem um chip, ela faz, a memória RAM é memória temporária, porque aí tem um chip interno, que é a memória RAM, que guarda um pouco de memória, tudo é feito para ser assim. Então você não consegue conversar com a pessoa. Ela vai ter argumento sobre o que... Porque ela não está vendo o cara que digita, ela só vê o que está ali dentro. Então, para ela, o que faz sentido é aquilo que ela vê. E, aliás, nós deveríamos observar que o corpo humano, dentro da ciência, olha, tudo é assim, é muito interessante. O corpo humano está aqui, o Joromil, que é médico, nós não sabemos quase nada. Nada. Canso de estar estudando e estar assim, ainda não sabemos. Não temos ideia ainda de qual é isso. Só conhecemos até aqui o que mais não sabemos ainda. Quais são? É assim que um monte de coisa está assim. Na área de neuro, então, é impressionante. Isso é comum. Na área científica, nós sabemos o que tem dentro do mar? Não conseguimos chegar lá direito. Nós sabemos o que tem no espaço? Não conseguimos direito entender o que tem lá. Nós sabemos as bactérias, os vírus, mais o que... Não sabemos. Nós temos tecnologias, nós não temos, nos falta só entender. Já parou para pensar que nos falta somente entendimento? Mais nada. Eu nasci em 77. Anos 80, anos 90, que eu era criança nessa época, anos 80, 90 ali, tudo já poderia ter ChatGPT, celular, não tinha nada disso. Só faltava o quê? Entendimento. Somente. A mesma coisa acontece com a gente aqui agora. Com o espírito, você não consegue nem conversar com o espírito. Ele acha... Eu já conversei com alguns espíritos fora do corpo e não há... É um mundo... Tem vários mundos paralelos. Tem o daquele que não acredita. Tem o daquele que acredita, mas que parou ali. Entendeu? Ele realmente morreu, mas ficou ali. E ele está vivendo, não ficou ali há 50 anos. Você não consegue conversar com um cara. Você pegar um cara religioso na rua, há 50 anos dentro da igreja, e tenta conversar com ele. Eu vivi, meu velho, eu sei como é. Não vem com negócio de negócio, eu sei como é. Eu leio, eu estava lá, eu pesquisei, eu estou aqui há 50 anos, não tem negócio de outra vida. Você não consegue conversar, velho. Então, assim, nós temos que estar sempre com a mente aberta sobre todos os pontos. Tantos os absurdos que existem por aí, que aí, como tudo não sabe, os absurdos acontecem. O cara canalizando aí o capeta, o capiroto, Jesus Cristo, não sei o que lá, canalizando a desgrama toda. Mas tem que analisar, questionar tudo, porque se tudo é possível, então a gente não pode ser abestalhado e achar que tudo é possível. Mas voltando aqui. Então você tem alguns dias, que é o caso de uma pessoa, a pessoa desencarna e tem a namorada dele, a esposa, o marido. Não vai embora não, velho. Fica lá na casa. Tu se lasca todo tentando. Aí o que acontece? Depois de alguns dias, o bicho pega. Porque depois de alguns dias no umbral, não dá mais para proteger você. Não dá. Os mentores já não conseguem. Então você começa a entrar no mundo da costume da loucura. Vê, é exatamente isso aqui. Você lembra da pandemia? Se eu falasse hoje, se eu falasse em 2018 que ia ter pandemia, todo mundo ia ser maluco. Mas hoje a gente sabe que é verdade. Imagine que nós aprendemos a lavar fruta, lavar saco, lavar porta, lavar não sei o quê. Não saía na rua de máscara, não via os outros, passamos 2 anos dentro de casa. Então chega uma hora que você começa a se comportar, o cara que morre, ele entra na casa dele. Imagina que eu fiquei dentro da minha casa. Eu desencarnei, eu e a Carita não temos nenhum conhecimento, a Carita ficou. Eu falei, eu vou ficar, eu não vou, nem entendo direito o que aconteceu. Não sei se ela não está falando comigo. Eu falo, às vezes, tem uma resposta meio confusa, onírica, ou eu tenho uma teoria que o espírito meio que responde sutilmente, mesmo a gente sem entender. Eu não entendo o que está acontecendo, já tem uns 3 dias que eu estou ali e começa a baixar a frequência minha, normal. Então eu começo a ver uns troços estranhíssimos dentro de casa.
e eu acho que está acontecendo uma coisa estranha no mundo, tipo uma guerra, uma coisa qualquer, e eu entro em estado de perturbação tentando defender ainda mais a casa para não ser invadida. Então eu começo a brigar com os seres que estão ali, eu começo a perceber a violência do ambiente. Seria mais ou menos você viver num mundo onde do nada a polícia entrasse em greve. Já aconteceu isso. Em várias, Salvador, era 13 de julho, de alguma coisa, no dia do meu aniversário, eu estava sentado no computador, de madrugada, fazendo uma coisa para o Instituto Viagem Astral, o IVA na época. Quando uma coisa tocou no meu ombro, quando eu olho, tinha um cara com a escopeta atrás de mim. Inacreditável. Eu olhei assim e falei, oxe, que clarividência forte da porra é essa? Os bandidos chegaram na rua, eu tocava no Bom Balanço, a banda famosa tal, eu tava ali. E os bandidos chegaram, bora, quem é que é rico aqui, com a arma na cabeça de segurança, assim. Eu nem era, velho, pelo amor de Deus, essa cara é o único cara conhecido da rua. Que a banda estourou. Aí o cara mora ali, ó. Aí o cara falou pra mim, foi o cara que disse que você morava aqui, cadê, rapaz? Ele disse, é maluco, eu só tenho meu teclado, tá ali, eu tenho esse som velho que tá aqui. E disco, você precisa de quê? Não brinque não, só tava eu e ele. Eu falei, não, tá tranquilo, você precisa de quê, velho? Velho, você não vai acreditar em mim, o cara, mas pode baixar a arma. Você quer o quê, velho? Se é o que eu tenho, eu posso lhe dar, mas fora isso, eu não posso dar nada. Pior que o cara baixou a arma, tomou café comigo depois. Aí eu dei o som pra ele, vai, leve o som pra você. Porra, velho, não sei o quê. O cara tomou café, quer tomar um café, velho? Já tava todo lascado, todo arrepiado. O cara, só tinha um cara, era só um cara. Aí o cara tomou um café, eu dei um carrinho de mão para ele, falei, leva no carrinho de mão, velho. Você não vai conseguir carregar isso. Aí ele foi embora com o som velho que eu tinha lá, deixou o meu teclado, não mexeu, porque foi educado. Então, assim, depois, cara, o que eu estou falando para você, essa foi uma realidade que aconteceu na época em Salvador, que não parecia ser real, velho. Por isso que eu tô falando, esse espírito, ele entra no mundo, eu vivi sem polícia, os ladrões estavam começando a andar de arma no meio da rua, velho. Com carro, e você ficar, ninguém saía de casa mais. Então, é uma realidade que do nada acontece e você não entende, você aprende a viver nessa loucura. Então, o espírito, quando desencarna, ele cai nesse ambiente, você tem que entender que não é igual aqui. É um ambiente sem lei, velho. É a lei do louco. Monstros, seres deformados, cara, você não consegue, no umbral você não consegue andar na rua, tem o dono da rua, flanelinha, ele fecha a rua, não consegue andar. Quantas vezes eu projetor astral, perco a altitude, caio, não consigo passar nos lugares porque tem barricada fechando, o espírito fecha a praça, cobra não sei o quê, quantas vezes direto, velho. Eu caio num buraco, todo lugar tem um dono. Tem um dono do morro, é igual aqui. Tem um dono da praça. Aqui não é assim. Inclusive é contra a lei. Você para o carro na rua, é extorsão. O cara não pode lhe cobrar. Aliás, até o próprio Estado faz extorsão. Agora você para o carro da rua, é zona azul. Agora você anda na rua, é o free flow. Onde você passa, você é extorquido pela lei ou fora da lei. Aqui no umbral. De uma forma ou de outra. Está acontecendo. Aí agora tem um monte de imposto aí que pega para cá para o lado. Então essas coisas não estão acontecendo no umbral. Então esses dias do umbral do cara, ele vai ser resgatado. As mentores finalmente conseguem, levam uma mãe do cara lá, que desencarnou, uma avó, faz um processo de sutilização antes que ele caia de vez na frequência e conseguem tirar ele dali. Semanas, às vezes passa 2, 3 semanas ali. Ele consegue tirar o cara e ele melhora. É um tempo mais ou menos em que eles conseguem retirar aquela parte mais densificada das energias ou elevar ele um pouquinho para que a segunda morte aconteça, quer dizer, a saída daquela placenta, daquela energia mais forte, ele conseguir ficar. O problema começa a acontecer quando se passa em meses. Para você ficar ali, vai acontecer uma reação de apego a alguma coisa. E tem espíritos que moram no umbral que não são desequilibrados. Cansei. Recentemente, contei o relato que eu estava agora, semana passada. Agora é dia 6 de fevereiro de 2026, acho que com finalzinho de janeiro, eu saí do corpo. Fui numa região onde caí num lago, assim, tinha umas pessoas peladas, eu saí voando, elas vieram atrás de mim.
Aí eu fui voando, fistei elas, parei no meio de um sítio, numa fazendinha, sítio, sei lá, um rural, assim, que parecia Minas Gerais. Os caras me ofereceram um pedaço de coisa, de queijo com um negócio dentro, não era queijo, era biscoito, sei lá que peste, era goiabada, não sei o que era aquilo. Ele, meu, no brau, toma, eu fiquei com medo de comer, mas os caras não eram. Aí eu cheguei pros caras, assim, um cara e duas mulheres, e não sei quantas mais pessoas tinham lá, e o cara tava sentado assim, velho. Eu falei, o que você tá fazendo no umbral, velho? Eu falei pra ele assim. Você não tem que estar aqui, ele, velho. Ele falou para mim assim: eu gosto de beber. Eu gosto de cachaça. Não vou conseguir beber em outro lugar. Não vou, ele falou para mim. Eu assumo as consequências, mas não vou, nem eu nem elas aí. Ele falou assim para mim. Nós não fazemos mal para ninguém. Mas eu gosto de beber. Ele falou para mim assim, cara, calmo. Ele não estava nervoso, agoniado, não estava me sugando. Tanto que ele falou para mim, ó, os caras estão vindo aí. Ele apontou os... É tipo assim, um senhor que mora num lugar que não é do mal, mas ele gosta de cachaça, e ele não vai conseguir tomar cachaça lá em cima. Então ele mora no lugar dele ali, e ele não gosta de bandido, não. Entendeu? Ele falou para mim, ó, tá vindo os caras ali, vindo os caras tudo parecendo um Walking Dead, velho, andando, correndo. Pra você ter ideia, eu falei com ele, dei tchau para ele, apertei a mão dele, na frente dele eu levantei voo e saí porque os caras estavam chegando para me pegar. Porque eu tinha sido identificado naquela região. Eles não queriam, me queriam ali. Então, assim, existem seres que estão no umbral porque querem estar, sabem que estão, sabem que existem todo tipo de coisa, que nem aqui. Nós temos alguns conhecimentos, tem gente que não tem nenhum sobre a quantidade. Não estou dizendo que a gente é melhor que não, mas sobre esse aspecto não ilusório, porque a gente tenta pelo menos sair do corpo, ver, ter experiência em conjunto. A gente tem um certo conhecimento da coisa. Enquanto na mesma região tem gente que está... Enquanto nós estamos aqui, somos quase 700. Nesse exato momento de sexta-feira, tem cara por aí pela rua assaltando. No mesmo local. Então, eu não estou dizendo que esse disparate tão gigantesco vai acontecer nessas regiões, porque nessas regiões também se concentram pessoas de realmente baixa frequência. Mas esses caras são muito complicados. É muito difícil você chegar um cara desse e tirar ele dali. Ele não quer porque ele quer beber, velho. E eu não sei o que faz aí numa situação dessa. O cara é viciadão, velho. É difícil esse contexto até de processar ele. Esse cara, eu não sei quanto tempo ele ficaria ali. Eu não sei nem quanto... Eu deveria ter perguntado. Mica, muito obrigado pelo carinho, tá? Eu não sei quanto tempo que ele tá lá, ajuda muito na faculdade. Eu não sei. Mas o cara que fica meses aqui, ele já tá... Se ficou, tem que ver por quê. Os motivos são... Ele pode ficar meses dentro da própria casa. Ele pode ficar meses numa casa. Ele pode ficar um tempo dentro de casa, acontece também. Depois de um tempo, a família, velho, pô, vai se desfazer dos bens dele. Ou vai desfazer o quarto. Ó, já tem uns 3 semanas, 3 meses aí que fulano desencanou, a gente não mexeu no quarto dele por um tempo, umas coisinhas e tal. Mas às vezes nem espera, papai. Acaba de desencanar, tem dinheiro na conta do cara, velho. É uma briga familiar. É inventário, é não sei o quê. Vamos lá, tem que tirar logo. Avisa o banco, não, vamos tirar o dinheiro primeiro. É sério. Não diz. Antes do atestado óbito ser levado ao banco, se tem um negócio, um trâmite, tá? Morreu, tem que pegar o atestado de óbito e o banco pega esse negócio, tem que ver o tempo, porque ele bloqueia a conta para o processo, quem só vai ter acesso a então uma complicação. Antes de acontecer o trâmite, acontece na sexta, o banco fechou no sábado, só segunda-feira que vai saber. A galera passa o fim de semana tentando sacar o máximo que puder. É uma complicação isso aí. É difícil, cara. E o espírito está ali enxergando isso. E às vezes ele entra em perturbação por causa disso. Porque, na verdade, ele morreu, mas ele está ali. Eu estou vendo. Eu estou vendo as pessoas pegarem, já levar, eu vou levar o carro dele de papai para casa. Já. Aí ele... Isso revolta o cara, às vezes. Tem gente que não tem preparação. Não tem preparação. E ela não entende o que aconteceu. Ela entra em estado de revolta e ela não consegue ser ajudada, velho. E vai ter outros fatores. O processo só vai complicando. Quanto mais tempo nessa região, como eu disse a você precisa aprender a se defender. Cara, você entra num estado de diferença.
Não é normal, são facções. Você aqui vivia sob a proteção, entre aspas, do Estado, da polícia. Você sabia que ele não funciona direito. Silvia, muito obrigado. Alex também, Alexandre também. Vocês são massa, velho, na faculdade, sério. Mas a gente sabe que o Estado não defende a gente corretamente. A gente nem sabe o que faz, porque ninguém quer ser violento, ninguém quer violência, a gente odeia isso, a gente não sabe o que fazer. Então a gente fica meio que enjaulado. A gente cria jaula, condomínio, fica preso dentro dele, paga caro para tentar ficar escondido. Mesmo não sendo eficaz, lá não existe isso. Não tem. Você vai pagar as facções e você acabou de desencarnar, você não tem contrato com ninguém, velho. O bicho vai pegar. Você entrou no meio, velho, das piores máfias que tem. Aqui, pô, aqui o Comando Vermelho tá mandando desligar a internet dos... Sério, se prepare, ó. O negócio vai pesar aí. A gente sei o que a gente vai fazer. Desligar a internet do prédio. Porque eles agora têm um serviço de internet deles e você é obrigado a assinar o CVNet. Sério? Impressionante. Então, só para você ter noção do que as coisas já estão acontecendo aqui, tá? Internet, luz, as coisas estão acontecendo, um poder paralelo. Umbral é bem pior que isso. Aqui é uma imagem sutil do que acontece com o ser humano no umbral. Lá ele começa a dominar. Existem seres que, assim como esse ser que não quer ir embora que bebe, que eles não são burros também, não. Eles sabem que estão desencarnados, eles têm controle dos estão desencarnados e eles têm controles dos sistemas dos seres encarnados. Nós temos controles da máfia do processo. Então, você entrou num buraco, velho. Quanto mais tempo você ficar aí, pior vai ser. Então, o tempo de uma pessoa dessa, ela vai variar. Alguns meses, se você ficou 6 meses no umbral, você já se contaminou. Dificilmente. A André Luiz não é falado muito, não, mas não pense que foi aquilo que falou no livro, não. Não tem condições de ter sido aquilo. Para André Luiz ficar 8 anos no umbral, ele aprontou lá. Ninguém fica esse tempo no umbral negando, porque no livro nosso lá, parece que ele está negando o tempo inteiro a maldade. Duvido. Ele foi sexo por lá, tomou cachaça no meio da galera lá também. Eventualmente que ele tem aquelas coisas de um dia que tinha a consciência dele melhorou, que ele saiu. Ele tinha processos filosóficos sobre as coisas. Ele tinha alguma lucidez que batia. De vez em quando ele tentava parar, e é a hora que eles descia o cacete nele. Apanhava que sua pet na Lúcia, obrigado também pelo carinho, de verdade. Descia o cacete nele. Os negócios não eram. Inclusive, se você pegar a época, a história da reforma sanitária no Brasil, se ele foi o Carlos Chagas, foi uma coisa meio até forçada, sabe? A galera falou que ia vacinar a galera na tora aqui no Brasil, na época. Foi um negócio, foi uma revolta, teve uma certa revolta popular. Então o negócio não era muito fácil. As atitudes também dos médicos, apesar de serem grandes cientistas, de terem feito grandes coisas na época do Oswaldo Cruz, Galo Chaga lá, não foi uma coisa linda de meu Deus do céu, não. O bicho pegou aqui, nessa época. Vamos vacinar a galera na tora, 1920, 1930, tá? Mais ou menos. No Brasil, porque o bicho estava pegando aqui. E foi meio que ditadura. Vai vacinar. Aí deu problema. Imagine se fizesse isso hoje em dia aqui, né? Quase que fizemos na pandemia aqui, meio que não forçado, mas nós tivemos uma certa reatividade sobre isso, proibição de algumas ações e tal. E a gente vê as brigas que aconteceram hoje em dia não sendo tão forçado. Não foi fácil o que aconteceu na pandemia nesse sentido. E eu não estou dizendo eu não estou defendendo, eu sou da área da saúde. Para mim, a gente não, apesar de tudo, não devia se envolver nessas coisas. Infelizmente, as máfias podem ou não existir, mas vamos fazer o quê? Cada um que responda pelas suas ações, caso as façam. Mas voltando para esse assunto, que assunto é tão polêmico que é capaz de dar confusão. E deu na época. Então, André Luiz, o bicho pegou para ele. Alguns meses, já se contaminou, velho. Já está na facção, já está com um negócio desenhado, já está tendo que entrar. Para sobreviver, oxi, você acha que você faz o que aqui no mundo, velho? Você se adaptou à desgrama, meu pai. Você acha que a gente normalizou o absurdo. O monitor está tentando, não está muito bom. A gente normalizou o absurdo. Eu vou ter que fazer uma ação aqui antes que ele desligue, porque daqui a pouco falta pouco para ele desligar aqui. Peraí. Totalmente. É a placa de vídeo, na verdade, que faz isso, mas tudo bem. Acho que agora vai. Quando eu faço isso, ela melhora.
Agora está tudo preto. Voltou. A gente normalizou a coisa. Mas você acha que é normal nós vivemos que nem condenados o dia inteiro para quase não conseguir nada, depois rodar de novo, aí você fica preso numa roda sem fim. Você tem ideia? É tão pesado isso? Meu pai está voltando para o Brasil. Sabe por quê? Se você se aposenta na Suíça, o salário mínimo da Suíça, você não consegue morar lá, não. Não dá. É sério. Não dá para morar lá. Então você trabalha a vida toda num lugar para, no final, a base que, em tese, daria a média para a coisa funcionar, aqui também é a mesma coisa. Né? Você tem que sair de lá. Parece uma maravilha dos 7 outros mundos, mas não dá. Não consegue nem pagar alugar ou comer. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, tem essa fase. A permanência de anos. Aqui, velho, aqui você já está inserido no processo. O cara que ficou ano no umbral, ele fica, o André Luiz ficou. Você já está fazendo alguns eventos lá, trabalhos. Você não vai conseguir sobreviver, escondendo como Gollum pelos cantos. Até pode ser que existam alguns, mas você não vai conseguir. E mesmo assim você vai ter que tomar cuidado. Você vai participar de uma determinada facção que não é amiga da outra daquele lugar de lá. Você tem que tomar cuidado. Não pode andar nos outros lugares. Você vai ter que participar de um grupo, de uma empresa, digamos assim. Aqui, para sobreviver, você tem que sentar no sistema, você passa em concurso. Você já perguntou o que você vai fazer quando você vai passar no concurso? Como que você vai agir? Quem é que está lá? Da onde que está? Como é que o próximo dinheiro está sendo usado? Se está sendo usado? Se quem está lá está usando bem? Você pode falar, caso você entre no concurso, que os caras não trabalham direito? Você entra no concurso... Eu conheço vários amigos que estão decepcionados estudaram até auditor. Passaram em concurso. Sabe o que falaram? Chamaram para almoçar uma pessoa, sentou. Olha, assim, não foi assim, mas você está indo muito rápido, velho. Aqui as coisas. Isso pode explicar para ele como é que funcionavam as coisas ali. Mais devagar, velho. Senão você vai prejudicar todo mundo. Quer mostrar serviço? Não precisa, velho. Aqui o negócio é assim, ó. Desenhou assim, do cara entrar, assim, entrou com toda a gás do mundo e perdeu a vontade. Tá lá matando o cachê, como a gente falava quando a gente tocava. É quando você toca sem prazer. Vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora. Então, assim, tá sobrevivendo no mundo. Onde a ideia era lá, eu vou fazer isso aqui, vou aumentar tal. Então, isso aqui está acontecendo para todos os lados, sem imaginar. E você não tem o que fazer. Esse processo é a mesma coisa. O cara que está há anos no Brown, André Luiz ficou, ele já está... Cara, você é obrigado. Você é obrigado. Tá? Você entrar na cadeia, e se você não tiver dinheiro e nem condições, você vai ter que entrar, entre aspas, se não ficar no pavilhão separado lá, num lugar meio afastado, vai sofrer mais. Tem regra. Você sabia que o dono da cadeia, o diretor da cadeia fala para você? Cara, é absurdo isso que eu vou lhe falar, mas é verdade isso. Elas são controladas por facções. São controladas por organizações, as cadeias da gente aqui. Sério isso. Sabe quem fala isso? O diretor da cadeia. Olha, quando você entrar, vai ter uma pessoa que vai conversar com você, que é o controlador da região. E você vai ter que seguir as regras da cadeia e as regras do pavilhão lá que você vai entrar. Sério isso que eu estou falando para você. Então você tem que aprender a viver com uma coisa que é um negócio paralelo que ninguém fala. Isso cara, só lê. Pesquisa. Tem um monte de artigo falando sobre isso. Pergunta aqui quem trabalha em presídio, se eu estou falando alguma mentira, quem trabalha lá como agente. Tá? Então, por isso que é muito interessante você pensar que existe uma coisa estranhíssima. Quando você está ali, você é obrigado. Então, o espírito, às vezes, que eu já ajudei vários espíritos fora do corpo, assim, ajudei não, já conversei com eles. Esse cara você não ajuda. Já tive condições de conversar. E o cara abre mão do... Ele fala, olha, eu não posso sair. Vão me matar se eu sair daqui. Quer dizer, vão me esquartejar, porque ele não morre mais. É sério, velho, por que você está fazendo isso, velho? O que você está fazendo aqui, velho? Eu não faço nada para você, nem conheço... É irredutível. Eu sou mau, não sei o quê, eu sou... Cara, mas não faz sentido, velho. Eu nem lhe conheço, você nem sabe quem eu sou. Fui mandado.
Eu não tenho essa de opção, não. É meu trabalho, trabalho feito. Aí ele fala, para dar, é trabalho feito. É obrigado. Porque alguém mandou, ele vai lá perturbar fulano. Tem que ir, velho. Não tem esse negócio de não vou, não. Você vai perturbar fulano. Então tem umas regras que você tem que seguir. Se você está anos no umbral, aí o que acontece? Anos fazendo maldade, você surta. Então não dá para saber mais quanto tempo esses caras ficam por aqui. Tem a menor ideia. Se você está há década no umbral, você pegou um processo ideológico. Você já sabe que a luz é inimiga, você já, dependendo, você... Porque nós... Quem de nós aqui é acordado? Acordado mesmo. Que sabe que do sistema financeiro, o controle dele, que sabe do sistema do controle social, que sabe do sistema de controle de consumo, da roda de manter o pão e circo. Todo mundo... Quem é que tem essas imagens todas? Pouca gente diz. Quem conhece as pessoas que fazem isso? Quem não percebe que só briga de gato com gente pequena? Vai gritar com gente grande, que eu quero ver o que acontece com você. Ninguém fala alto com gente grande, velho. Aqui é uma máfia. Isso aqui acontece aqui. Você está ideologicamente lavado, você nem consegue pensar. Eu estou falando isso para você. Eu e você não conseguimos nem pensar fora da caixa. E se pensar demais, você vai ser tirado de eixo. Por isso que, assim, se você está anos no umbral, desencarnado, esse processo é pior. Existe lavagem cerebral pesada nos moradores do umbral. A primeira coisa que tem é a mesma coisa que existe no morro para quem entrega, X9, não se conversa com a luz. Projetor astral, não sei o quê, gente metida. É para bater, entendeu? É pra, ou bater ou se afastar. Para enganar, para tirar de eixo. É assustador. Eles não querem. É um negócio ideológico. É difícil explicar quão forte é o campo de lavagem cerebral que um espírito faz no outro e como eles estão aterrorizados com medo de se. É tanto espírito sendo machucado, tanto sendo atrocidado. Acontecia isso aqui, velho. Aqui na praça. Quando você fala aqui, eu até estava lendo, é muito interessante. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Liberdade, um bairro. A liberdade existe porque naquela época os escravizados eram levados pelos locais. E aqueles que reclamavam do sistema eram enforcados lá. Bastava reclamar para ser enforcado. Então alguns não morriam, aí as pessoas começavam a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Um dos caras, se não me engano, o nome era Chaguinho, uma coisa assim, ele não morreu. Focaram 3 vezes, o cara não morreu, quebrava a corda. Aí falaram tanto liberdade para ele, o povo que estava na praça gritou tanto que acabaram dando o nome da região de Liberdade. Não tem nada a ver com o japonês, para você ter ideia, que hoje virou um bairro conectado ao Japão. Então, é muito interessante que essas coisas estão acontecendo e mais o que está acontecendo aí ao redor. Então, o cara está nesse local, cara, às vezes chega o momento de você amparar um espírito, né? Você tem a oportunidade de estar ali com um mentor para amparar um espírito. Aí você vai lá. É muito interessante. Raul Moreto, obrigado, cara. Eu já te leio nos finalzinhos, tá? Obrigado pela. Vocês estão gente boa pra caramba. Me ajudam muito, velho. Na faculdade. Aí, beleza. Onde eu estava, velho? Vou falar com o Real aqui, isso aí. É que você vê, eu escrevi, cara, se você ver, eu tenho uns 30 páginas aqui, não li nada. Tenho 30 páginas de conteúdo, 30 aqui. Eu não estou lendo nada, até porque eu escrevo, né? Eu começo a escrever. Deixa eu abaixar aqui, peraí. Pronto. Deixar aberto aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a questão do umbral. Mas deixa eu dar continuidade. Estava na liberdade, estava dando exemplo da liberdade e voltando para lá para o umbral agora. Mas eu pulei por algum motivo, eu não estou lembrado qual era. Aqui minha interconexão com o TDAH hoje está forte. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, lembrei. Eu ia amparar o cara. Pô, não podia ter esquecido isso. Como é que eu esqueci isso? E o cara estava em desespero. Não, pelo amor de Deus, não preciso ir embora, não, eu vou me matar. O cara, calma, você vai se ajudar. Não. E sabe o que os espíritos fazem no umbral? Eles fingem, os caras do umbral, você está lá pedindo ajuda, eles fingem que são de luz.
Aí chegam perto de você. E aí, irmão? Pô, quer ajuda? Quero, não aguento mais aqui. Aí, traidor desgraçado, vai apanhar agora. Aí você apanha, meu pai. Não é apanhar, não. Os caras cortam você todo, velho. É pior, não morre, né? Fica lá pelo chão, todo desgracento lá. Eventualmente vem um espírito do bem lá em algum lugar desse, dá uma ajudinha para esses seres todos acabados, sem tirar eles de lá. Tipo um OBS que atende em algum lugar, uma UPA do astral que atende. Então, assim, eu percebi que muitas vezes eu ia conversar com os caras, existia uma lavagem cerebral tão grande que eu não conseguia conversar. Então, o tempo dentro de um ambiente desse é difícil. E outra coisa, vamos passar agora para décadas e nos aproximar de séculos. Como que funciona o século? Como que um ser pode ficar no umbral por 200 anos, 300 anos? Como que isso pode acontecer? O que acontece com um ser desse? O que ele fez? Por que está preso? Por que ninguém ajudou? Qual é o nível de peso e de prisão que está dentro disso? Cara, ele encarna. Grupo Karma dele, quem tem grupo Karma, tem mentor, tem amigo ali, tem pessoas, tem tutores, tentando ajudar, tentando tirar. Ele encarna, faz um monte de merda, desencarna, volta para o umbral, velho. E encarna de novo, pior, não sei quanto tempo, e volta para o umbral. É um negócio difícil de entender, velho. O Máscara de Ferro, segundo eu falo, estava há 400 anos seguindo o Divaldo Franco, no umbral. Da época da Inquisição, meu velho. Vai ter o despertar em algum momento. O tempo não existe, né? Entre aspas. Cara, você já parou para pensar? Sério, só pensa. A gente está envelhecendo, por isso que a gente tem a noção de... Né, as pessoas vão sumindo, vão morrendo, né? Graças a Deus. Todos nós vamos, né? Isso é bom para a Terra, tá? Porque se ficasse a gente alma cebosa do jeito que a gente é para sempre, Deus que a Terra não aguentaria, velho. Cadê alma cebosa aqui? Imagine. Quanto mais você fica, mais poderoso. Imagina os poderosos porrando para cima. Mas imagine a situação, imagine que você não envelhecesse. Que você não morresse. Você não ia nem lembrar que está envelhecendo. Você só ia fazer, é juntar. Não precisava, no máximo, fazer uns procedimentos poucos, porque sua aparência ia estar sempre boa. Então, você fazia pouca coisa só para mais ou menos mudar a aparência. Ia juntar dinheiro. Cara, ia ser fila da mãe. Tem gente que se vivesse 1000 anos, ia ser 1000 anos de fila da mãe aqui. Ele não ia melhorar, velho. Não ia. Ele ia juntar dinheiro e ficar cada vez mais rico, cada vez com mais posse, cada vez pisando mais nos outros, por 1000 anos. Então ele precisa sair daqui. O que acontece no umbral é que existe esse ciclo de continuidade um pouquinho mais amplo e com isso a dominação maior. É exatamente isso que eu estou tentando explicar para você. Quanto mais tempo vivo no umbral, maior é o seu controle sobre os outros seres e sobre os seres que estão encarnados. Porque você entra na máfia. Quanto mais poder uma pessoa tem, e quando busca poder pela essa ambição, mais ela vai ficar insensível. Ela vai passar por cima dos outros, ela vai se acostumar e não vai sentir nada. Então, o processo do despertar é preciso que você seja de forma forçada, sai da terra, passa pelo umbral, aí você tem a humildade de morrer, de largar a riqueza, largar tudo que você ficou desesperadamente juntando, cai numa região lá, volta pobre, aí, cara, na maldade tem pouca amizade. Se é traficante que pega o morro, não dá mais pro outro, velho. Se você sumiu 50, 80 anos sem encanou do morro, quando você voltar, meu pai, você não vai ser o dono do morro mais. Em alguns casos ou outros, sim. Mas normalmente não vai ser. A não ser que você seja um mundo grande. Porque mesmo que você seja um chefão, na hora que você sair, o pequenininho vai tomar posse. Que na maldade não tem amizade. Não existe amizade na maldade. Então você vai voltar, vai conseguir, vai ficar um tempo, vai volta. Então essas idas e vindas quebram as suas pernas. Porque você não consegue ficar mantendo o tempo inteiro o poder. Então essas são as pessoas difíceis de você pegar, porque elas estão há tanto tempo fazendo merda na maldade, que conseguir driblar uma pessoa, por exemplo, como é que você... Só tenta conversar com Máscara de Ferro. Tenta fazer ele melhorar. Você vai ter mais argumento que o Divaldo Franco? Vai.
Um cara que psicografou sabe Deus quantos livros, que foi considerado os maiores oradores do mundo em relação à espiritualidade. Você vai, que tem a mansão do caminho, no Pau da Lima lá, Caminho da Redenção. Você acha que você vai, em Salvador, você acha que você vai conseguir ter mais argumento nesse sentido? Mais. Não vai, cara. Não tem nada que você possa falar que vai driblar o cara. Só a inteligência do universo aí, que se chama Deus, sei lá, que vai conseguir fazer com que essa pessoa desperte na hora certa. Então, o tempo tem a ver com a dureza da consciência. Quanto mais endurecida a consciência está, mais difícil vai ser. Quanto mais você se achar inteligente, se achar capaz, você vai endurecendo, você vai tendo uma visão. Tem pessoas aqui encarnadas, extremamente endurecidas. Não consegue nem conversar com o cara. Como é que ele não tem saco, não tem paciência, ele já está... O que se faz com um ser desse? Cara, sério, tem que morrer. Não a gente quer matar ninguém, tá? Mas a solução para o mundo é a morte. A solução para a alma cebosa é morrer, velho. É quebrar as pernas dela, tirar essa coisa dela. Ela vai para lá, ela vai alma cebosa de novo, tá? Mas volta. Então, vê que coisa difícil é esse processo. Quanto tempo que o cara pode ficar? Aí vai ter relatos de espíritos que já passaram muito tempo lá. Eu, sinceramente, entra num espaço difícil de falar. Dentro dos livros, peguei vários casos aqui que eu não estou lendo, tá? Tem vários casos de espíritos que ficaram lá. Um senhor que devia ter uns 60 anos que morreu, está aqui. Que estava num boteco, ficava bebendo lá, com sensações presas também em relações sexuais. O caso do Gregório, que está no Ação e Reação, que ele também fica lá um tempão preso no céu e inferno. Tem vários relatos de espíritos por muito tempo. O Gregório ficou mais de 20 anos vivendo para se vingar. Um exemplo. Até que ele, depois de um tempo, saiu da situação. Durante 12 anos, alguma coisa assim, ele ficou em estado de perturbação no umbral. E depois teve um outro caso lá, também foi um tempão. Aqui. Outros caras aqui que foi assim... dias, tal, pai, 12 meses, tal. É difícil encontrar casos. Tá no Memória de Suicídio, tem casos de espíritos que estão lá há muito tempo. Eu não sei se chegam a ficar... Tem casos, eu já vi gente falando aí sobre 1000 anos, tá? Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção. Eu saí do corpo certa vez, isso eu vi, entre aspas, né? Partindo do princípio que eu tive alguma distorção, mas eu não estava esperando por aquilo. Eu fui numa senzala, que havia, infelizmente, ainda pessoas escravizadas, presas numa casinha, numa senzala. Eu não, é inacreditável. Eu entrei, parece que foi de propósito. Os mentores fizeram para me mostrar. Estava eu ali. Eu senti o mentor falando na minha mente, eu vi os caras presos nas correntes, velho, nas paredes. Cara, quanto tempo que esse cara tá ali, velho? O que ele fez? Encarnou e desencarnou e voltou a uma memória espiritual? Já tem o quê? 1888, não foi? Aquela áurea. Foi áurea mesmo, da Princesa Isabel, foi assinada. Então nós estamos falando de quê? Cento e quantos anos? 130 anos, sei lá, 170, 140, 150 anos atrás. Está ali ainda. Está lá, cara. E aí eu não conseguia parar, sabe por quê? Não aceitaram minha ajuda porque eu era branco. Com razão. Como é que um cara que... Não sei. E eu, naquela hora, não sabia mais o que fazer. O mentor falou comigo. Eu falei, eu não consigo. E eles não queriam. Ele virava o rosto assim para mim, velho. Eu baixei a cabeça assim, fiz uma prece. Eu falei, vou só rezar. Aí foi a única vez que eu acho que eu vi um orixá. Ou alguma coisa assim. Entrou um ser que rodava. Oxe, abriu uma tela aqui, fechou. Que desgrama faz. Antivírus aqui, deixa eu abrir.
Acho que foi isso mesmo. Foi o. Beleza. Um orixá rodando. Cara, começou. Eu me lembrei muito nessa experiência daquele canto das três raças, cantada por Clara Nunes. Aliás, eu toco essa música muito bonita, muito forte também. Se não, um dia você quiser uma sensação de energia, desta energia, que é uma música interessante para você ouvir, muito forte. Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Aí entrou esse C, cara, eu vi um canto, ele todo de folha. É uma folha entre verde e um pouquinho mais... Tinha as duas, tinha folha verde e tinha folha mais seca nele. As duas folhas, como se embaixo, perto do pé dele estava mais seca e para cima estava mais verde. Não tinha rosto. Esse rodou, quebrou a corrente de todos aqueles seres ali, que todos eles se ajoelharam, assim, que sentiram uma energia incrível e foram ajudados por aquele ser que passou por ali. Eu não sei se eles vieram porque eu fiz uma prece, porque estava marcado para eu ver aquilo, eu não sei. Mas é que difícil. Como é que funciona isso? Tinha um centro espírita, o Nemo, em Recife, que ele ficava perto de Casa Amarela, perto da Rua da Harmonia ali, de Casa Amarela, ele ficava. Eu não lembro, aquela rua ainda ia para frente, Estado dos Remédios, acho, não lembro o nome. Nessa época eu ficava ali, depois ele mudou. Em que essa casa que eles tinha um local, segundo eles falavam lá, né? Mas eu trabalhei como doutrinador um pouco lá, então eu atendi. A Estrada dos Remédios ali, né? Eu também morei perto da Rua da Harmonia também, sabe? Tinha a Rua da Harmonia ali, eu morei em Casa Amarela também. Lá. Eu morei na Rua Oscar Pinto, que ela entra na Rua da Harmonia, assim, ela pega ali um pouquinho mais na frente, né? Na Rua Oscar Pinto, ali, em Casa Amarela, em Recife. Aí eles tinham um grupo de espíritos que estavam naquela casa lá, que ficavam perturbando, e eles tiveram um trabalhando espíritos da época da escravatura. E eles tiveram que... muitas vezes fazíamos trabalho. Em alguns locais tinha dias especificamente só para tratar esses caras. Então, não existe, cara. É muito estranho isso. É a Estrada do Arraial. Caramba, você está falando os nomes aí que eu estou me lembrando aqui faz tempo que... Isso foi em ano de 2012, acho que eu morava lá. 2010, a partir de 2010. 2010 até 2017 eu morei ali. Depois me mudei. Legal, 7 anos eu morei ali. Pô. Muito, muito legal, assim, visualizar. Agora, pensa assim, para finalizar o tema, a gente entrar nas perguntas, pense no tempo de forma diferente. Aqui, quando a gente fala 10 anos, que eu acabei de falar aqui, que eu morei lá em 2010, quer dizer, 16 anos atrás, é outra coisa. Parece muito. Lá, velho. É nada. O espírito é capaz de passar 100 anos e não perceber. Não percebe. Então, por isso que o tempo corre diferente, tá? Não é igual. A sensação não é a mesma. Os caras não morrem, passam as mesmas coisas todos os dias. Se envelhece, fica no máximo pior, vai se adaptando ao ambiente por causa do umbral. O umbral vai fazendo isso, mas com o tempo você passa a ter um padrão de aparência. Um vira a aparência de sucubus, outro fica deformado, outro vira a caolha. Fica assim, cara. Tem de todo. Deixa eu ver se eu tenho algumas imagens aqui. Eu sempre tenho uma outra aqui para mostrar. Um fica assim, aí fica muito tempo, porque ele fica 50 anos assim. Então, costuma. Mas não é só não. Você tem os caras que ficam a caolha, fica lá, não envelhece, não morre. Então, entendeu? Você vai se acostumando, só não envelhece, não mexe nisso. Tem espíritos que ficam vampirizando por esse tempo todo. Os magos trevosos ficam também por séculos ali fazendo maldade, os caras voltando, vindo, fazendo inconscientes, achando-se e são, mas que estão certos, manipulando todos a tudo, a qualquer custo, com nenhuma sensibilidade, são frios de um jeito inacreditável. Né? Então é difícil você entender ou conceber o astral, o umbral
e o espaço e tempo. Quanto mais tempo lá, mais a coisa vai acontecer. Você pode, por exemplo, virar um cara que vai trabalhar no local, no meio do umbral, e que vai ser, sei lá, de repente você desencanou, ficou preso no lugar, passou anos preso no caixão. Então você ficou em forma cadavérica, você começa a morar ali por baixo. Então você aprende a viver num mundo diferente. Então tem tanta coisa que não dá para dizer. Por isso tem que estar sempre de mente aberta. Tá? Os mentores e os seres, eles podem aparecer de qualquer forma. O cara pode ter desencarnado com uma determinada doença por causa da doença. A doença, ela não recupera quando você morre com ela. Se você ficou no umbral, você vai continuar com ela. E se for uma doença progressiva, ela vai tomar seu corpo inteiro, velho. Claro que depende da psique, depende de você. Então você vai encontrar espíritos, velho, que, cara, que nem tem forma. Câncer tomou o corpo dele inteiro. Então você olha o negócio, é um negócio estranhíssimo. O cara tá. Então tem todo tipo de situação. Você está o tempo todo com a mente aberta para poder ajudar sem preconceito.